O mercado financeiro tem um jeito próprio de ensinar. Ou você aprende por bem, ou aprende perdendo dinheiro, ou mesmo perdendo dinheiro não aprende. É assim que funciona. O mais doido é que muitas das maiores lições, regras do mundo dos investimentos já foram comprovadas há décadas. Por décadas e décadas você tem números, gráficos, dados comprovando, só que a maioria das pessoas continua ignorando. Parece que assim, eu entendi como é que funciona, é isso que tem que fazer. Aí na hora de colocar em prática, no meio do caminho, esquece, dá um bug no cérebro ali, a pessoa desrespeita algumas regras básicas. Só que o que faz de você um bom investidor não é você ter uma inteligência acima da média ou informações privilegiadas do mercado, isso é até crime, mas você precisa respeitar algumas regras, alguns princípios fundamentais. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 lições atemporais sobre investimentos com 10 gráficos que falam mais alto do que qualquer opinião, do que qualquer volatilidade. Quem é de casa já deixou o like aqui, que eu sei se é a sua primeira vez, seja bem-vindo, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. E se você já decidiu que você quer ser um rico a mais no mundo, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se, que o primeiro gráfico é esse aqui, já começando com a paulada aqui, ações venceram, papai, não tem jeito. Sempre que a bolsa entra num período de baixa, você vai ver muita gente que não sabe o que está falando, dizer que as ações são arriscadas demais, que é melhor deixar na renda fixa, proteger o patrimônio, mas quando você olha os números, a história é totalmente diferente. Esse gráfico que você está vendo aqui, feito pelo Jeremy Siegel, um economista, ele mostra o retorno real, descontado da inflação, das ações, comparado, é claro, com renda fixa americana, ouro, dólar, e você vê que as ações tiveram um retorno bem superior. É claro que muita volatilidade. Só para você ter uma noção, a gente está falando aqui de um retorno real de mais de 6,5% ao ano desde 1802. O ouro, comprovando aqui que para o que ele serve é isso aí, reserva de valor. Então ele cumpriu essa função. E mesmo o dólar, que é a moeda mais forte, ao longo do tempo, muito mais forte que o real, perdeu valor ao longo do tempo. E o dólar conseguiu manter até certo valor aqui, enquanto era lastreado no ouro. Sendo que justamente depois desse evento aqui, do final de Bretton Woods, o ouro mostrou o quão valioso é você ter uma moeda que governo nenhum detém a impressora. É claro que o caminho das ações, como a gente está vendo aqui, não foi uma linha reta, teve crise, teve bolha, teve pânico, mas no longo prazo as ações venceram, e não significa que se você tivesse 100% em ações, você teria tido esse desempenho, você teria tido um bom retorno. Você poderia ter feito muita merda, muita besteira no meio do caminho, mas sim, as ações venceram e devem vencer nos próximos 200 anos. Então, tenha ações na proporção ideal para o seu perfil, para os seus objetivos. Ações fazem sentido você ter na carteira porque elas vão vencer. Segundo gráfico que a gente tem aqui, ele mostra que os mercados de alta são mais longos e menos intensos, talvez, e os mercados de baixa são mais curtos e mais intensos. Então, quem conhece o básico do básico do básico do mercado financeiro sabe que ele tem um comportamento curioso mesmo, que já até virou meio que clichê, ele sobe de escada e desce de elevador. Tem altas aqui, períodos de alta que podem durar 4, 3 anos, 12 anos, 10 anos, como foi de 2010 até 2020, e podem subir aqui às vezes 582%, como subiu aqui de 1992 até os anos 2000, final dos anos 1990, comecinho dos anos 2000, na verdade, antes da bolha das .com aqui. E você teve também aqui 400% de 2010 a 2020. Já os bear markets são os momentos de queda, eles são mais curtinhos aqui, só que a correção é braba, chega a cair 48% aqui em 1974, em 2002 caindo 49%, de 2000 até 2002, de 2008 até 2010 mais de 56%, então as quedas são feias. Você teve aqui na pandemia, que durou um pouquinho ali, poucos meses, mas
caindo quase 34%. Ou seja, o meu ponto aqui é o seguinte, o retorno dos últimos anos de um bull market, ele pode desaparecer em questão de meses. Tá? Então, se você começou aqui na bolha, aqui no topo, em meses aqui você vai perder todo o seu retorno e vai ficar no prejuízo. A gente sabe que não é assim que se investe, mas para quem sabe aproveitar também esses momentos de caos para plantar sementes, você vai colher nos próximos mercados de alta. É muito interessante você investir também durante períodos de baixa. Quem souber e puder comprar, quando todo mundo estiver vendendo, né, quando as manchetes falarem, né, que é crise, que está todo mundo em pânico, é legal para você construir patrimônio no longo prazo e recuperar no próximo mercado de alta. O terceiro gráfico aqui, o resultado anual não conta toda a história. Quando o ano acaba, o investidor ele olha para o resultado final da carteira e vê um número como 10%, 15% ou até 0 a 0 ali, 0%. Né? E esse gráfico aqui ele deixa bem claro. Você tem aqui essas colunas cinzas que representam aqui o retorno no ano e o pontinho vermelho que é a maior queda naquele ano. Então a lição aqui é simples, mesmo nos anos positivos, quase sempre a gente teve momentos de desespero no meio do caminho. Então vários anos em que a bolsa aqui terminou no positivo, o mercado chegou a cair 15%, 20%, até 30% dentro do próprio ano antes de se recuperar. Então você tem esse ano aqui em que a bolsa subiu 30%, ela chegou a cair 6%. Aqui você teve a bolsa subindo 27%, ela chegou a cair 15%, chegou a cair 11% para subir 31% dentro do mesmo ano, 17% de queda para subir 26% no ano. Então não dá para você ficar se deixando levar pelo curto prazo. Na pandemia também aconteceu exatamente isso, caiu 34% para subir 16% no ano. Muita gente se desesperou aqui e vendeu tudo, para você não falar que, Badu, isso aí só acontecia lá atrás. Não, acabou de acontecer. Ainda mais que 2019 foi o ano que muita gente viu o número de investidores em renda variável crescer aqui no Brasil. Isso significa que quem tomou decisões baseadas só no medo ali, no pânico do momento, fez a pior coisa, perdeu dinheiro e perdeu toda a recuperação também que veio logo depois. Ou seja, se guiar apenas no curto prazo é um erro clássico e muita gente gosta dos clássicos, né? Volatilidade não é o risco aumentando ou diminuindo, galera. Volatilidade é o risco se materializando, porque você pega ali, o Tesouro Selic não é um investimento de baixo risco? Sim, porque você olha o gráfico e vê que ele só sobe, né? Ele vai subindo o tempo inteiro ali, o risco é baixo, não tem volatilidade. Não importa o momento em que você entre na bolsa também, a volatilidade tem que ser algo que você vai esperar. Faz parte do jogo aqui. E o gráfico a seguir é o número 4, ele mostra que parar de investir sempre foi a opção mais confortável, porém errada. Se tem uma coisa que nunca mudou e nunca vai mudar, é que o mundo sempre esteve prestes a acabar, a Bolsa de Valores sempre esteve prestes a acabar. Agora a gente está vivendo um momento que é prova disso. A cada ano você vai ter razões convincentes para te convencer ali a vender ações no desespero, comprar renda fixa, deixar o dinheiro parado. É crise financeira, é guerra, é falência de empresas gigantes, pandemia, shutdown do governo, seja o que for. Vai ter sempre, né? Não passa 3 anos sem ter uma coisa aqui. E aparentemente é um motivo racional ali você parar de investir por causa disso. Mas não é, porque o mercado ele continua subindo. Quem segura a sua posição e atravessa essas crises consegue ganhar dinheiro, multiplicar o seu capital, enquanto as pessoas que ficam ali no conforto perdem dinheiro e deixam de ganhar dinheiro nesses momentos. Como diria Peter Lynch, mais dinheiro foi perdido tentando evitar uma queda, uma correção, do que na queda em si. O retorno acima da média desses ativos de risco aqui da Bolsa de Valores vem justamente do fato de eles serem arriscados. Isso é óbvio. Se não tivesse risco, não tinha expectativa de retorno superior. Então, assim, segue o jogo, aprende a jogar e para de engole o choro e vamos para frente, né? Esse gráfico aqui, é o quinto, ele mostra que eleições não são tão importantes quanto você pensa. Aqui um exemplo dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Não são tão importantes quanto parecem. A cada 4 anos você vai ver um monte de gente ali te falando que é eleição presidencial, tem que vender, quem é que vai ganhar, o fulano de tal vai ganhar, a economia vai pro saco, a bolsa vai desmoronar. Fica na tua.
A verdade é que no longo prazo o mercado ele não se importa tanto assim com quem vence, desde que as regras do jogo continuem as mesmas. E desde que você não tenha também alguém aqui, o Brasil se ferrou, entrou alguém no governo, ele vai virar tipo o Putin da Rússia. Aí tudo bem, aí é outros 500, aí você tem que se preocupar com muito mais coisas do que com bolsa de valores, né? Mas assim, entrou um governo de esquerda, um governo de direita, e tá, a democracia continua esse voo de galinha do Brasil, esquece presidente, tá? Aqui é commodity, o país das commodities. Se estiver indo bem, nós vamos voar. Esse quinto gráfico aqui mostra o desempenho, né, da Bolsa Americana. Você tem o governo republicano em vermelho aqui e os democratas em azul. E curiosamente, as ações entregaram um retorno melhor durante os governos de democratas. Isso não tem nada a ver com o governo ser melhor ou pior. O mercado acaba sendo majoritariamente ali republicano, tende a ser pessimista por lá com candidatos democratas, e quando esse pessimismo ele não se concretiza, os preços se ajustam, acabam se ajustando aqui para cima. É simples assim. Durante o primeiro governo do Lula aqui, a nossa Bolsa de Valores decolou, literalmente em dólar. Se você pegar o histórico partindo das eleições de 2002 até 2010, um retorno absurdamente melhor que o dos Estados Unidos em dólar. Isso foi num governo que estava todo mundo esperando uma catástrofe. E aqui você vê, né, que lá nos Estados Unidos, olha como é que foi a bolsa deles lá de 2000 até 2010. No governo Lula aqui, né, de lado. Só que aí o boom das commodities mudou o Brasil de patamar. Foi mérito do governo? Não foi. Como eu disse, não depende muito. A nossa renda per capita saiu de 11 mil dólares para 16 mil dólares em 2013. Se bem que depois caiu, quase 16 mil dólares, depois caiu e até hoje não se recuperou. Mas mesmo com a década perdida, né, dos anos 2010, a Bolsa Americana só conseguiria superar o EWZ, que é o índice que representa a nossa Bolsa de Valores em dólares, partindo de 2002, lá em 2024, no final do ano. É por isso que no longo prazo, como eu falei, eleições não mudam a tendência do mercado. No ano de eleição ali tende a ser mais agitado, o retorno médio costuma ser menor, mas não muda muito, nada que faça diferença para quem está investindo nas próximas décadas ali. Então, o que esse gráfico ensina é simples, que quem se diz investidor de longo prazo e vende por causa de eleição, tem mais é que tomar uns tapas mesmo, porque vai se arrepender depois. O sexto gráfico aqui nos diz o quê? Para quem é um bom leitor de gráfico, que caranguejar faz parte da jornada. Tá? O investidor sabe que bolsa de valores no longo prazo sobe, mas ninguém conta aqui que podem existir períodos em que o mercado simplesmente não anda, fica de lado. Em termos reais, ajustados pela inflação aqui, você vai ter períodos em que você vai falar assim, pô, essa bolsa não anda, por que não sobe isso? Isso acontece. O retorno ajustado pela inflação, às vezes, ele fica de lado, aqui fica zerado. Nos anos 70, por exemplo, o mercado passou por quase uma década sem entregar ganho real, porque a inflação estava comendo couro lá nos Estados Unidos. Mas quem tinha ouro na carteira conseguiu se proteger muito bem, porque como a gente viu lá no primeiro gráfico, o ouro disparou. Mais recentemente, entre os anos 2000 e 2010, o mercado também ficou praticamente estagnado, né? Foi a década perdida nos Estados Unidos. Quem tinha ouro se protegeu bem nesse período, que foi justamente a nossa década de ouro por aqui. A Bolsa Brasileira subiu muito, voou. E aí de 2010 a 2020 a Bolsa Americana explodiu, decolou. O ouro foi mal e a gente teve a nossa década perdida. Então eles vão intercalando ali. É uma carteira bem montada, ela pode ajudar a diminuir o risco do seu portfólio. Períodos assim no mercado de ações, né, não significa, né, que investir em ações é um erro. Muito pelo contrário, você vai se manter fiel ali. O investidor precisa estar bem diversificado, preparado para esses períodos de estagnação e manter a disciplina. Ele vai ser compensado depois. Não passa de uma década, pode ficar sossegado. O sétimo gráfico, ele mostra aqui que o tempo faz bem para quem começa cedo. Então, se você começou cedo a trabalhar na roça, o tempo provavelmente fez mal para você. Mas se você começou cedo a investir, não. Se tem uma coisa que ninguém consegue recuperar, é tempo. E no mundo dos investimentos, ele faz toda a diferença. Tá? No sétimo gráfico aqui você consegue ver o impacto direto da idade de quem começa a investir aqui com 25, 35, 45.
Aqui é um exemplo com 3 pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa, R$200 por mês investindo. A única diferença foi que essa daqui começou mais cedo. E aí aquela coisa, papai, quem começa cedo não tem jeito, né? Se você começou aqui com 25, parou com 40, quem começou com 35 não te pega mais. Se você simplesmente deixar o que você já acumulou aqui em 20 anos investindo, 15 anos investindo e nunca mais investir nada, só deixar o juro composto agir aqui em cima disso, quem começou 10 anos depois não te pega mais. Eu não gosto muito de ficar cravando aquela obrigação, se você tem 35 anos, 40 anos, você não tem 100 mil ainda, tá errado. Não tem nada a ver. Se você tem 50 anos, não juntou seu primeiro milhão, o mundo acabou. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Cada um tem sua realidade, se compare com você mesmo e respeite o seu tempo. E o próximo gráfico prova que regularidade é mais importante que bola de cristal. Aqui a gente tem Buy the Dip versus DCA, que é você comprar no fundo versus o Dollar Cost Averaging, aportes regulares ao longo do tempo. Você ficar esperando o fundo para você aportar ou investir regularmente, né? Porque todo mundo gostaria de comprar ações sempre quando elas estivessem ali no fundo do poço, na mínima. Só que tem um problema que é até meio óbvio de você perceber, que ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue acertar o fundo do poço com consistência, só que nem é isso. Mesmo que você conseguisse, mesmo que você tivesse conhecimento divino e soubesse exatamente quando o mercado estaria, né, no ponto mais baixo, ele ainda perderia para quem investe regularmente. O que eu quero dizer é, se você soubesse quando que vai ser o fundo, você poderia às vezes chegar à conclusão de que, olha, o próximo fundo está tão longe que é melhor eu investir em ações do que em renda fixa. O retorno de quem compra nas mínimas é menor do que o retorno do mercado, como você pode ver aqui nessa comparação. O próximo gráfico é a fronteira eficiente, né? Esse gráfico aqui é clássico do mercado financeiro, principalmente quem trabalha no mercado financeiro tem que entender isso aqui. Se você é investidor, tem que entender o conceito também. Não basta você escolher ativos isoladamente, o que importa é como esses ativos se combinam numa carteira de investimentos. Então, esse gráfico ilustra muito bem essa ideia. Você tem aqui no eixo horizontal, né, que mede aqui o desvio padrão, no eixo vertical o retorno esperado, e essa curva aqui representa a melhor relação possível de risco e retorno para diferentes combinações de ativos. E aqui que entra justamente o princípio mais importante da teoria, é que existe um portfólio capaz de entregar o melhor retorno com o menor risco possível. E qual que é o percentual de cada um desses ativos dentro dessa carteira capaz de conseguir te entregar isso daqui. Então você consegue ver que aqui, por exemplo, você tem o ponto M. Se você tiver composições para baixo disso, você vai ter um retorno menor, né, correndo o mesmo risco. Aqui, correndo esse risco aqui, você consegue ter diversas composições, mas a melhor delas é aqui, bate aqui na fronteira eficiente. Aqui para cima já não tem mais jeito mais. Aqui nesse ponto T, por exemplo, você vai ter, né, um portfólio que vai te dar um risco e retorno adequado. Então não é só você diversificar, você tem que diversificar com inteligência, né? Uma carteira que te permite ali reduzir o risco. Entender esse conceito aqui é muito mais importante do que você aplicar isso aqui à risca, tá? Você vai ver, por exemplo, o CAPM do Harry Markowitz, ele falou que nem ele mesmo usa na carteira dele. Ele utiliza ali uma estratégia bem mais simples para se basear. Mas o conceito é interessante você entender por quê? Porque você vai chegar à conclusão de que montar uma carteira, às vezes, de forma bem diversificada, é legal porque um ativo vai complementando o outro ali. Você tem um ativo que geralmente tem uma correlação neutra ou até mesmo um pouco negativa, costuma ir bem quando o outro está indo mal, e a sua carteira ela fica mais robusta. O próximo gráfico ele nos mostra que existem padrões na aleatoriedade. Então, olha para esse gráfico aqui por uns segundos. E o que é isso daqui? Parece que eu coloquei aqui a comparação de alguns ativos, né? Dá até para você imaginar que é alguém tentando identificar e prever qual que vai ser a melhor. Só que isso daqui não tem nada a ver com o mercado financeiro, não são ações, é apenas um conjunto de passeios aleatórios, simulações matemáticas de movimentos totalmente imprevisíveis. Então, o eixo horizontal, tempo, e no eixo vertical,
né, a posição atual de cada uma das linhas. Nenhuma delas segue uma lógica pré-definida, tá? Mas o cérebro humano acaba tentando achar que isso daqui é o comportamento de alguma coisa. Uma hora ou outra você vai achar um padrão se você ficar olhando para um gráfico. É isso que acontece. Se você pegar o gráfico de qualquer ativo, né, e esticar ele no longo prazo e tentar identificar um padrão, você vai conseguir achar um padrão uma hora ou outra. Tá? Essa ideia de ficar tentando antecipar esse movimento olhando para o gráfico é astrologia financeira, é o que todo mundo tenta te vender ali como análise gráfica, análise técnica, outro passeio aleatório aqui, né, da mesma forma. Então poucas pessoas vão acreditar nisso, mas no curto prazo o mercado se move de maneira completamente aleatória, só que no longo prazo o lucro das empresas determina o preço das ações. Então, muito cuidado se algum analista, se algum consultor disser que pode cuidar do seu dinheiro, porque ele tem um método de prever o comportamento dos preços dos ativos financeiros, principalmente se este método for gráfico. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui e vou deixar esse vídeo aqui para você aprender como analisar ações. É uma verdadeira aula. Pode assistir esse vídeo que você não vai se arrepender.